no início do culto, tem tudo a ver com a palavra. Nós vamos falar sobre relacionamento, falar sobre Pedro e o relacionamento dele com Jesus. Amém? Glória a Deus. Todos acharam? Amém ou misericórdia? Amém. Está ali na televisão para quem quiser acompanhar. Nós vamos ler a partir do verso 1. Aconteceu que, ao apertá-lo, a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genesaré, e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, pediu-lhe que o afastasse um pouco da praia, e assentando-se, ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao lago e lançai as vossas redes para pescar. Respondeu-lhe Simão: mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei as redes. Isto fazendo, apanharam grande quantidade de peixe, e rompiam-se-lhes as redes. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fossem ajudá-los. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique. Vendo isto, Simão Pedro prostou-se aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, retira-te de mim, porque sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeste, a admiração se apoderou dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temais, doravante serás pescador de homens. E, arrastando eles o barco sobre a praia, deixaram tudo e o seguiram. Amém. Curva sua cabeça, feche seus olhos. Pai querido, louvado e agradecido seja o teu nome, Senhor. Obrigado, Pai, por esse culto. Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor já fez nessa noite, Pai. Mas nós queremos que ainda tem mais da tua parte para cada um de nós, Senhor. Nós damos liberdade para que o teu Espírito Santo venha agir nesse lugar, Senhor. Fala aos nossos corações, Senhor. Fala aquilo que precisamos ouvir, Pai. Mas necessitamos ouvir a tua voz, Deus. Usa a minha vida, Pai, capacita-me, que nada que saia da minha boca seja palavra vinda de mim, mas venha do teu coração para tocar o nosso coração, Deus. Obrigado por tudo. É o que te pedimos e já te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aqui nós vemos o momento que Jesus chama Pedro para o ministério dele. Pedro era pescador, profissional, já pescava há muitos anos. E ali naquele dia algo diferente aconteceu. Algo que muitas vezes acontece em nossas vidas. Um momento que a frustração chega. Porque ele sai de casa com a intenção de pescar. Porque aquele era o sustento dele, da casa dele. E ele sai, e naquela época eles tinham o costume de pescar durante a madrugada, porque eles jogavam a rede, e como a água ficava escura, os peixes não viam a rede, então era mais fácil de pescar. E eles passavam a madrugada inteira pescando. E ali não foi diferente. A madrugada inteira eles passaram ali naquele lago, mas nada pescaram. Há momentos que as coisas saem do nosso controle e não acontecem da maneira que nós queremos. Há momentos que a frustração vem, mas nós precisamos aprender a agir em meio à frustração. Nós não podemos deixar que a frustração do dia a dia venha afetar a nossa vida, venha afetar o nosso relacionamento com Deus. Porque, como eu sempre falo aqui, tudo tem um propósito. Eu creio que Deus preparou toda aquela situação para que Pedro visse quem verdadeiramente Jesus era. Para que ele pudesse experimentar o amor de Deus para a vida dele. Porque se aquilo não tivesse acontecido, o milagre não aconteceria. Se tivesse sido apenas um dia normal, o milagre não teria acontecido. Mas algo fugiu à normalidade. E Pedro então não consegue pescar nada. E cansado ali de uma noite inteira pescando, ele vai, puxa o seu barco para a praia, começa a lavar as redes, preparando tudo para guardar para ir para sua casa, até que Jesus chega. E Jesus então entra no barco de Pedro, pede para que ele se afaste, porque ele queria ensinar do barco a multidão. E aqui o primeiro ensinamento que eu aprendo aqui: Pedro poderia se negar. Estava cansado, a noite toda trabalhando.
Mas ele entendeu que era necessário que aquilo acontecesse. Só que muitas vezes nós agimos totalmente diferente. Às vezes a gente deixa de vir na igreja por tão pouco, né? Às vezes a gente deixa de vir para o culto porque a gente teve um dia estressante no trabalho, um dia tão cansativo. Domingo eu vou, para que eu vou vir quarta-feira? E às vezes a gente perde a oportunidade de viver o milagre, porque a gente dá mais importância para o nosso cansaço. Glória a Deus. A gente perde a oportunidade de experimentar as maravilhas de Deus, porque a gente dá mais importância para a nossa carne, para o nosso eu. E quantas vezes a gente age assim, quantas vezes a gente perdeu oportunidades com Jesus, porque nós não quisemos abrir mão do nosso tempo para Ele. Pedro passou a madrugada inteira pescando, mas ele não abriu mão de deixar Jesus usar a sua embarcação. Ele poderia ter se negado, mas ele preferiu ser obediente. E aqui mais à frente vamos ver que Jesus está ensinando ali a multidão, falando da sua palavra. E quando termina, Pedro talvez possa ter achado, então eu vou para casa. Mas é aí que o milagre vai acontecer. Quando a gente acha que acabou, na verdade é aí que Jesus começa a agir na nossa vida. Porque então Jesus vira para ele e fala: se afaste um pouquinho, lança a rede, que você vai pegar os peixes. Ele então vira para Jesus. Pedro era pescador, Jesus não era. Era filho de carpinteiro. O que Jesus poderia saber de pesca? Não era costume daquela época. Durante o dia, dificilmente pescaria alguma coisa. E Pedro vira para ele: mestre, passamos a noite inteira pescando. A noite inteira nós ficamos aqui, mas sob a tua palavra eu lançarei a rede. A diferença é a palavra que Deus lança para a nossa vida. A palavra dele, que ele libera para nós, faz toda a diferença no nosso dia a dia, na nossa vida. Quando Deus fala algo para você, apenas confie. Apenas creia que o milagre vai acontecer, porque é Ele que está te ordenando. Muitas vezes Jesus nos pede algo que foge à normalidade. Muitas vezes Ele nos pede algo que vai contra aquilo que nós aprendemos. Mas Ele sabe de todas as coisas. Ele sabe o que é melhor para a gente. Então aquilo que Ele te pede, que Ele apenas obedeça. Escolha obedecer. Obedecer é melhor do que sacrificar. Nós aprendemos isso lá com Saul. Eu trouxe essa palavra aqui falando sobre Saul, que escolheu sacrificar do que obedecer e perdeu tudo por conta da desobediência dele. Escolha obedecer a Deus. Pedro obedeceu, lançou a rede. A palavra diz que eram tantos peixes que encheram 2 barcos, a ponto dos 2 barcos quase irem a pique. Você tem noção disso? Provavelmente foi mais do que ele já tinha pescado em toda a vida dele. Algo que poderia gerar grandes lucros para aqueles homens, porque eles viviam daquilo. Era muita coisa. Só que aquilo que Deus quer fazer na nossa vida não está limitado apenas a uma coisa, não. O melhor ainda estava por vir para Pedro. E talvez para nossos olhos aquilo pode ser maravilhoso. Imagina você no seu trabalho, você conseguir um lucro absurdo com o seu trabalho. Talvez aqui, quem trabalha com venda, o pastor trabalha com venda, fazer uma venda ali que, num valor astronômico, o pastor vai ficar feliz da vida com a comissão, mas Deus tem mais. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, para Deus não é nada. E o que Ele quer para a nossa vida não é bens materiais, não. O que Ele quer para a nossa vida vai muito além disso. Ele quer intimidade. Ele quer um relacionamento com cada um de nós. E quando Pedro via aquilo acontecendo, ele pede para Jesus se afastar, porque ele enxerga a santidade de Jesus, enxerga o quanto ele era pecador. Ele teme aquele momento. Ele começa a temer. E às vezes nós agimos assim também, porque às vezes Deus nos mostra algo que Ele quer fazer na nossa vida, mas nós tememos porque nós olhamos para nós mesmos. Nós olhamos para as nossas limitações, nós olhamos para a nossa pequenez, mas nós nos esquecemos que quem age é Ele. Quem faz é Ele, não é a gente. Aquilo que Deus faz através da nossa vida não é por conta daquilo que nós sabemos, não. Aquilo que Deus faz através da nossa vida não é por conta daquilo que nós temos, porque nós não temos condições de fazer nada. Se Deus faz alguma coisa por causa do amor e da misericórdia dele. Aleluia. Glória a Deus. Sabe, querido? E outra coisa que eu tiro dessa situação de Pedro ali, é que Pedro
talvez tenha ficado satisfeito com aquilo que ele recebeu de Jesus. E quantos de nós queremos viver de momentos? Quantos de nós, às vezes, recebemos aquilo que nós pedimos ao Senhor e depois a gente esfria na caminhada? A gente não pode viver de momentos, porque o relacionamento que Deus quer ter conosco não é de momentos. É um relacionamento, é uma história que Ele quer ter com a gente, dia após dia. Se tudo está bem, a gente tem que estar perto dele. Se tudo vai mal, a gente tem que estar perto dele. A gente tem que parar de querer buscar Deus apenas quando nós necessitamos de alguma coisa. Porque, para falar a verdade, nós necessitamos dele todos os dias. Nós necessitamos da presença de Deus todos os dias em nossa vida. E nós não podemos nos satisfazer com aquilo que nós já vivemos com Deus, porque Ele tem mais para a nossa vida. Provavelmente aqui todos já tiveram alguma experiência com Deus, mas Deus tem outras experiências para tratar com vocês. E Pedro ali, quando está naquela situação, Jesus fala para ele: levanta-me e segue, porque eu vou fazer de você pescador de homens. O relacionamento de Jesus com Pedro começa ali naquele momento. E o interessante é que Pedro fez a maior pesca da vida dele. E a palavra diz que ele abandonou tudo e seguiu Jesus. Ele enxergou que com Jesus ele tinha mais. Sabe o que Jesus queria mostrar para Pedro ali com tudo aquilo? Eu supro as suas necessidades. Pode me seguir, porque eu supro as suas necessidades. E a gente precisa aprender a ter uma vida dependente de Jesus. Uma vida onde Ele guia os nossos passos. E pararmos de fazer as coisas conforme as nossas vontades. Pararmos de viver conforme o nosso achismo. E começarmos a viver aquilo que Deus tem para a nossa vida. Ele supre as nossas necessidades. Ele supre aquilo. Ele sabe exatamente aquilo que você precisa. Ele sabe exatamente aquela angústia que você tem passado todos os dias. Mas Ele quer te oferecer mais do que isso. Talvez você possa se fazer com isso aí, mas Ele tem mais para a sua vida. E o relacionamento de Pedro com Jesus começa ali naquele ponto. E eu posso ver uma outra característica do relacionamento numa outra passagem, onde Jesus vira para os discípulos e fala: quem dizem que eu sou? Aí os discípulos começam a falar: uns dizem que sou profeta, outros dizem que é Elias. Aí ele vira: mas quem vocês dizem que eu sou? Pedro vira para ele e fala: o Senhor é o Cristo, o Filho do Deus vivo. E ali Jesus fala para ele: bem-aventurado és, porque o Espírito Santo que revelou isso para você. Só que nós vamos passando alguns versículos e nós vamos ver Jesus falando aquilo que vai acontecer. O pastor até mencionou isso aqui. E ele vira para ele e fala: olha, eu vou ser preso, eu vou ser morto. E Pedro vira e fala: não, Senhor, que isso? Como é que pode? Senhor, não, manda os anjos virem que eles vão proteger. Jesus vira para Pedro, tinha acabado de elogiar Pedro, falando que ele foi direcionado pelo Espírito Santo. E ele vira para Pedro e fala o quê? Aparta-te de mim, Satanás. Sabe uma outra característica que eu vejo no relacionamento com Jesus? Quando nós temos um relacionamento com Ele, nós ouvimos aquilo que nós precisamos ouvir. Temos que parar com esse negócio de ai, essa palavra não foi boa não. Ai, essa palavra aí, poxa, pastor falou um negócio para mim ali que eu não gostei não. Parar de ser crente mimimi. Parar de querer ouvir aquilo que a gente quer ouvir. A gente precisa ouvir aquilo que a gente necessita ouvir. Parar com isso. Tudo desagrada. Tudo, eu não gostei. Eu vou sair da igreja porque o pastor me repreendeu. O pastor é direcionado por Deus. Se ele fala alguma coisa é porque Deus está querendo falar com você. Então a gente tem que parar com isso. Parar de ser crente menino. E começar a amadurecer na caminhada. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, Ele fala aquilo que nós precisamos ouvir. Independente se vai contra aquilo que a gente quer ouvir. Mas é para conserto. É para transformação. Porque nem sempre Jesus vai vir com uma palavra de conforto e consolo para a nossa vida. Às vezes Ele vai vir para nos confrontar, para que a mudança possa acontecer. Às vezes Ele vai vir assim como veio com Jacó. Jacó, para quem não sabe, era conhecido como enganador. O significado de Jacó é a pior coisa que tem. Ele enganou o próprio irmão e o pai para ganhar a bênção da primogenitura. E depois disso ele fugiu.
Só que depois de um tempo ele queria voltar a ter um relacionamento com seu irmão, com a sua família. Só que ele voltou para encontrar com seu irmão e ele tinha dúvidas, ele não sabia como seria recepcionado, porque ele havia enganado seu irmão. Ele estava cheio de dúvidas, angústias dentro de si. Talvez a gente vê uma situação dessa, a gente vai achar, poxa, Jesus é um Deus consolador, um Deus de amor, ele vai vir para dar um refrigério, para falar, não, vai que eu sou contigo. Mas não foi assim que Jesus se apresentou para ele. A palavra vai dizer que um anjo se apresentou para ele e começou a lutar com ele. E eles passaram a madrugada inteira lutando. Até que um momento o anjo toca na perna dele e ele cai. E ali Jesus transforma a vida de Jacó. E ele não mais é chamado de Jacó, mas de Israel. Aleluia. Através dele todo o povo hebreu surgiu. Foram 12 filhos, 12 tribos. Porque o confronto veio para mudar a vida dele. Aleluia. Então a gente tem que parar com isso, de ficar magoadinho, porque a palavra não foi aquilo que a gente queria ouvir, não. Porque Deus vem para nos confrontar para a mudança. Se nós não estamos dispostos a mudar, nós não estamos dispostos a ter um relacionamento com Jesus. Meu Deus. Então nós precisamos ouvir aquilo que vai nos trazer transformação, aquilo que vai mudar o nosso interior, para viver o que Deus tem preparado para a nossa vida. Um outro momento de Pedro que eu vejo mais uma característica de um relacionamento com Jesus, é uma passagem que eu falo aqui quase todo culto, porque é uma passagem que marca a minha vida. Que é quando os discípulos estão ali, seguindo as ordens de Jesus, atravessando o mar, e a tempestade vem, balança o barco, e eles começam a temer a morte, porque Jesus não estava com ele. Jesus tinha ficado na praia. Só que no meio da madrugada eles veem Jesus andando por sobre as águas. Todos os discípulos se espantam achando que é um fantasma. Mas Pedro não, Pedro foi e falou, se é o Senhor mesmo, manda eu ir ter contigo aí no meio do mar. E Jesus fala, vem. E Pedro anda sobre o mar, junto com Jesus. Sabe o que eu vejo ali? Quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós temos alguém que financia os nossos sonhos. Quando nós temos um relacionamento com Jesus, nós temos alguém que abre portas para que os nossos sonhos se realizem. Você tem sonhos que talvez você deixa guardado, até esqueceu, mas creia que Jesus pode realizar os seus sonhos. Creia que Jesus pode abrir portas e operar maravilhas na sua vida. Não ache que a sua situação está perdida, não. Não ache que você não tem mais jeito. Não ache que aquilo que você tanto sonhou não pode se realizar, porque Jesus pode fazer o milagre acontecer na sua vida. Nós temos um Deus que opera milagres. Nós servimos um Deus maravilhoso, que mesmo que a tempestade venha, a gente anda por sobre a tempestade, porque a tempestade não passou. Pedro estava andando por sobre as águas com a tempestade ainda acontecendo. Então nem sempre Jesus vai parar a tempestade, mas Ele vai fazer você andar sobre ela. Mas é necessário que venhamos ter um relacionamento com Ele. É necessário que a gente venha deixar Deus trabalhar na nossa vida e começarmos a fazer a vontade dEle. Porque enquanto o nosso foco for Jesus, a tempestade pode vir, mas nós vamos andar sobre as águas. Você crê nisso? Deixa Jesus trabalhar na sua vida. Viva o sobrenatural de Deus para você. Viva aquilo que você jamais imaginou viver. Deixa Ele trabalhar na sua vida. Um outro momento aqui. Pedro se achou um super-homem. Porque enquanto Jesus falava, ele falou: Senhor, ainda que todos neguem a Ti, eu não vou negar o Seu nome. Eu vou permanecer firme. Só que, diante das circunstâncias, Pedro negou Jesus. Jesus estava preso, a ponto de ser morto. E as pessoas começaram a reconhecer Pedro. E falavam: você não era aquele que andava com ele também? Ele: eu? Nem conheço esse cara aí. E ele se afastava e as pessoas apontando: mas você não era aquele? Não, era ele mesmo, era ele que andava com Jesus, sim. E mais uma vez ele negou Jesus. E pela terceira vez ele negou Jesus. E o galo cantou e ele se lembrou das palavras que Jesus havia dito. Sabe o que é interessante? Quando o pecado vem e a gente deixa entrar, isso vai minando o nosso relacionamento com Jesus. Lembra no início? Jesus chamou Pedro não mais para ser pescador, mas para trabalhar lado a lado com ele e pescar agora homens. Começar a trabalhar para trazer vidas para ele.
Só que, diante da fraqueza de Pedro, a palavra vai dizer que ele voltou a pescar. Jesus tinha sido morto. Só que ele se esqueceu que ao terceiro dia ele ressuscitaria, porque ele já havia alertado isso. E ele volta a pescar então. E ali a palavra vai dizer um momento marcante. Pedro está pescando. E eles mais uma vez não conseguem pescar nada, até que aparece alguém na praia e fala: ei, joga a rede para o lado direito que vocês vão pescar. Vão conseguir pescar os peixes. Quando eles jogam, mais uma vez, aquela quantidade enorme de peixes vem. E eles veem que aquele homem que estava ali falando era Jesus. E quando Pedro enxerga que era Jesus, a palavra vai dizer que ele se lança na água e vai nadando ao encontro de Jesus. Mas Jesus é tão misericordioso. Pedro tinha negado ele 3 vezes. Jesus, quando Pedro chega na praia, Jesus está com a fogueira ali, o peixe já na brasa. E ele vira para Pedro e fala: Pedro, tu me amas? E ele fala: eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? O Senhor sabe que eu te amo. E ele pela 3ª vez fala: Pedro, tu me amas? Pedro, já chateado com aquele questionamento, fala: o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Você consegue ver a restauração de Deus ali naquele momento? É um relacionamento, querido. Quando a gente tem um relacionamento verdadeiro com Jesus, Ele muda a nossa história. Ele perdoa os nossos pecados. Ele nos chama para algo maior do que aquilo que nós achamos. Ele não queria Pedro pescando, ele queria Pedro apacentando as ovelhas. Ele queria Pedro, ele falou: Pedro, tu és Pedro, e sobre esse nome eu edificarei a minha igreja. Glória a Deus. Você consegue ver? Um outro momento marcante é quando Jesus vai ser preso. E Pedro, impulsivo, como a maioria de nós, ele vai, saca a espada e arranca a orelha de um guarda. Você já imaginou o que poderia acontecer com Pedro ali? Ele feriu um oficial. Com certeza seria preso e morto. Mas Jesus, Ele muda as circunstâncias. Ele pega aquela orelha e restaura aquele homem. E aquilo que poderia acusar Pedro e mudar a história dele, já não mais existia. A palavra de Deus vai dizer: filhos, não pequeis, mas se pecardes, tens um advogado diante de Deus. Jesus é nosso advogado. Mas para isso é necessário ter arrependimento. Nessa noite, decida ter um relacionamento de intimidade com Deus. Viva aquilo que você ainda não viveu. Deus pode proporcionar tantas experiências para você. Deus pode proporcionar coisas novas. Sabe, abre a mão do seu eu. Pare de querer viver a sua vida conforme a sua vontade. Comece a viver aquilo que Ele tem para você. Nessa noite, decida se render verdadeiramente aos pés de Jesus. E viver os sonhos dele para a sua vida. Talvez você possa não se achar capaz de fazer algo na igreja. Talvez você possa se achar incapaz de fazer algo na obra de Deus. Mas Deus te capacita. Deus, Ele vai te fortalecendo a cada dia. Vai te preparando a cada dia. As circunstâncias que vão acontecer na sua vida vão nos preparando para a caminhada. Eu vejo tudo isso que aconteceu com Pedro, foi Jesus preparando ele. Porque depois nós vamos ver Pedro ali no templo. Um coxo vira para ele e fala: ei, me dá uma esmola. E ele vira para aquele homem e fala: eu não tenho ouro nem prata, mas o que eu tenho eu te dou. E aquele homem é curado, porque Jesus era com ele. O poder de Deus estava sobre a vida dele. Um homem pescador, impulsivo, hoje é alguém que cura, que é usado para curar. A palavra de Deus vai dizer que ele passava, a sombra dele curava as pessoas. Tudo isso por conta de um relacionamento com Deus. Você consegue imaginar aquilo que Deus pode fazer na sua vida? Deus faz mais quando nós temos um relacionamento com Ele. A palavra de Deus vai dizer que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, e nem jamais penetrou no coração humano aquilo que Deus tem preparado para aqueles que nele esperam. Decida ter um relacionamento com Deus. Decida viver mais. Pare de querer ficar só naquilo que você já viveu.
Deus não quer ter algo momentâneo contigo, Ele quer ter uma história com você. Ele quer fazer de você um instrumento para a vida daqueles que te rodeiam. Ele quer mudar a sua vida de uma maneira que você jamais imaginou. Viva mais com Deus. Deixa Ele ministrar o seu coração. Fique de pé nessa noite. Enquanto a gente ministra um louvor, eu quero pedir para que você curva sua cabeça e feche seus olhos. Curva sua cabeça e feche seus olhos. Deixa Deus ministrar na sua vida. Deixa Ele ministrar no seu coração. Sabe, querido, Deus pode fazer muita coisa na nossa vida. Deus pode fazer muita coisa na sua vida. Mas é necessário que você abra mão do seu eu para viver aquilo que Ele tem para a sua vida. Sabe, aquele acidente que eu passei marcou a minha história. Eu poderia tanto questionar a Deus tantas coisas, mas eu preferi deixar Deus mostrar aquilo que Ele tinha para me mostrar. Semana retrasada completaram-se 4 anos desde que aconteceu. E a minha vida foi mudada de uma maneira que eu jamais imaginei. Deus falou comigo de uma maneira que eu jamais imaginei que Ele falaria. Deus fez tanta coisa na minha vida. E às vezes a gente quer murmurar e questionar quando algo de ruim acontece. Às vezes a gente quer culpar a Deus por aquilo que acontece na nossa vida. Quando Deus está permitindo que algo aconteça, para algo maior acontecer. Sabe, às vezes alguma coisa acontece assim como foi com Pedro. E nos frustra. Algo sai do nosso controle e nós achamos que não tem mais jeito. Passamos a madrugada em claro. Mas ao amanhecer, Jesus está na praia e quer entrar no nosso barco. Pare de viver conforme aquilo que você vê. Comece a enxergar aquilo que Deus quer te mostrar. Experimente em meio ao deserto, a dificuldade. Apenas deixar Deus trabalhar na sua vida. E viva o sobrenatural. Tenha um relacionamento de intimidade com o Espírito Santo. Ouça a voz dele. Sabe, Deus não fala apenas nos cultos, não. Deus fala com você no seu lar, na sua casa, no seu trabalho, na sua faculdade, no seu colégio. Ele quer falar com você a todo momento. Tem uma vida de dependência de Jesus. Eu vou clamar, pois tudo vem de ti, e tudo está em ti. Por ti vou caminhar, tu és a direção, o sol a me guiar. Tudo pode passar, teu amor jamais me deixará. Sempre há de existir um novo amanhã preparado pra mim. Preparado pra mim.
olhos fechados. Pai querido, eu falo em agradecer os seus irmãos. Nós estamos aqui reunidos nessa noite, Pai, com o nosso coração aberto para receber aquilo que o Senhor tem para nossa vida, Pai. Rendido aos teus pés, Pai, declarando que nós queremos um relacionamento contigo, declarando que nós queremos viver mais, que nós não nos conformamos com aquilo